Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, falei sobre o compositor Jean-Philippe Rameau e seu Traité de l'harmonie, o primeiro grande texto teórico sobre harmonia publicado em 1722. E descobrimos por que Rameau estava preparado para revolucionar o teatro lírico francês. Hoje, vou falar sobre as óperas deste grande compositor e sobre a nova experiência que os franceses vivenciaram com sua música. Vamos nessa? Quando pensamos em ópera barroca, o nome Jean-Philippe Rameau pode não ser o primeiro que vem à nossa mente. No entanto, ele é uma das figuras mais influentes na história da música francesa. Reconhecido como um dos principais teóricos da Europa, Rameau também foi o compositor francês mais importante do século XVIII. Durante boa parte de sua vida, dedicou-se ao estudo da teoria musical e a composições de peças instrumentais. Porém, ao se aventurar pelo mundo da ópera, revolucionou o gênero na França. Rameau havia acabado de completar 50 anos quando sua primeira tragédie lyrique, Hippolyte et Aricie, estreou na Académie Royale de Musique em 1733. Quase meio século separava essa estreia da última tragédie lyrique de Lully, que estreou em 1687. A recepção de Hippolyte et Aricie foi tão controversa quanto bem recebida. Admiradores de Lully e partidários da ópera italiana, apesar de suas diferenças, concordaram desta vez. A música de Rameau era extremamente rica e sofisticada. Os partidários de Lully a viam como uma ameaça ao equilíbrio harmonioso que caracterizava a tragédia lírica estabelecida por ele, na qual a declamação natural deveria permanecer predominantemente. Já os italianistas consideravam a orquestração sutil e frequentemente complexa de Rameau prejudicial à melodia e vocalidade pura que eles tanto prezavam em seus modelos operísticos. No entanto, apesar de toda essa resistência, Rameau rapidamente se tornou o compositor do momento. A tragédie lyrique Hippolyte et Aricie teve como libretista o abade Simon Joseph Pellegrin. Ele usou como base de inspiração duas tragédias: Fedra, de Racine, escrita em 1677, e Hipólito e Eurípides, datada de 428 a.C. Seu libreto é um exemplo fascinante da adaptação de uma tragédia clássica francesa e uma tragédia grega para a ópera. Segue uma estrutura tradicional da tragédie lyrique, apresentando um prólogo, 5 atos e seus divertissements. Desde o prólogo, a história já começa a ser contada. Diana, deusa da caça, jura proteger o amor de Hipólito e Arícia, filha de uma família real. No entanto, por ordem de Teseu, pai de Hipólito, Arícia deverá permanecer casta, pois será consagrada a Diana. No momento da consagração, Hipólito declara o seu amor por Arícia. Fedra, esposa de Teseu, deseja ardentemente seu enteado Hipólito. Tenta forçar Arícia a continuar seus votos, mas Diana intervém e protege os jovens amantes. Todo o segundo ato é dedicado a Teseu e se passa no submundo. Ele vai até lá libertar seu amigo Pírito, que está preso por tentar raptar Proserpina, esposa de Plutão, mas fracassa e é lançado no reino das trevas. Merecidamente, né? Apesar disso, consegue convencer Plutão a libertá-lo. Ao sair, é alertado que, ao retornar para casa, encontrará um inferno ainda pior do que aquele que está deixando para trás. Na tragédia de Racine, a predestinação estava associada à linhagem amaldiçoada de Fedra. Nesta versão, este destino trágico é transferido para Teseu, que se torna a figura central
trágica do drama. Desesperada por ter sido rejeitada por Hipólito, Fedra tenta tirar a própria vida com a espada do jovem. Teseu chega exatamente neste momento e, acreditando que Hipólito está tentando violentar Fedra, amaldiçoa o próprio filho. Hipólito e Arícia tentam fugir, mas o jovem é atacado por um monstro e desaparece entre as chamas. Dominada pelo próprio remorso, Fedra tira a própria vida. Teseu, desesperado, também tenta se suicidar, mas descobre que Hipólito foi salvo pelos deuses. No final, Hipólito e Arícia ficam juntos, encerrando a história com um desfecho feliz. Rameau espantou seus contemporâneos com sua ousadia musical, introduzindo harmonias inusitadas, uma orquestração sofisticada e uma energia rítmica incomum para a época. Vamos ouvir um trechinho do prólogo? Percebo a beleza harmônica dessa música. Lindo, não? Vou deixar o link aqui embaixo. Com uma escrita orquestral virtuosa, a música de Rameau intensificou a dramaticidade e expressão do texto. Que tal ouvirmos outro exemplo? Aqui vai um trechinho do segundo ato, quando Teseu vai para o inferno. O público francês nunca tinha ouvido uma música tão intensamente dramática. Alguns saudaram Rameau como o Orfeu do nosso século, enquanto outros consideraram sua música complexa, artificial e deformada. Em uma palavra, barroca. Curiosamente, esta pode ter sido a primeira obra musical na qual o termo barroco, ainda pejorativo, foi aplicado. O compositor também enfrentou a resistência dos cantores e instrumentistas do Opéra de Paris. Eles consideraram que sua obra era extremamente exigente e excessivamente inovadora, ameaçando a estabilidade do repertório do Opéra, principalmente as apresentações das óperas do reverenciado Lully. No entanto, com o tempo, todos se curvaram e passaram a admirar seu estilo. Por volta de 1750, sua música já estava completamente consolidada e Rameau se tornaria o compositor francês mais importante de sua época. Parte considerável de sua produção foi no gênero que agora chamamos de opéra-ballet, denominado naquela época de ballet héroïque ou, quando possuía apenas um ato, acte de ballet. Logo após a sua primeira tragédie lyrique, Hippolyte et Aricie, Rameau compôs o seu primeiro opéra-ballet. Mas essa história você já sabe, não é? Vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho sobre as óperas de Rameau,
deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e, claro, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!